A polêmica sobre a quantidade de proteína que seu corpo consegue absorver no máximo por refeição voltou à tona e vamos ver se eu vou ter que me autorrefutar o gorgonoide do passado ou se as novas informações aí vão corroborar com o que eu sempre defendi. Então vamos lá. Quem aí já ouviu falar que não adianta comer muita proteína de uma vez só, tipo mais de 20, 25 gramas, porque o nosso corpo não consegue absorver? Isso é quase um consenso nutricional, que era o que todo mundo acreditava até mais ou menos agora. Por quê? Não, nunca defendi isso, nunca acreditei nisso e sempre falei que isso não fazia sentido nenhum. Saiu um artigo super fresquinho na Cell Reports, dezembro de 2023, mostrando que esse limite basicamente não existe. O que muda muita coisa na forma como a gente vai lidar com a nossa alimentação. Detalhes do estudo, por que isso importa tanto e como lidar com a novidade, agora no Fala Lu. Esse novo estudo desafia a sabedoria convencional sobre o consumo de proteínas. E a sabedoria convencional dizia que o nosso corpo só pode absorver uma certa quantidade de proteína por vez. Então você deveria comer quantidades proteicas nas diferentes refeições para dar o total que você precisa por dia. Esse novo estudo testou uma hipótese centrada numa questão simples. E se quem vai ter que refutar isso aí é o Paulo Música. Essa sabedoria convencional estiver errada. Isso mostra uma coisa que eu falo muito aqui no Fala Lu, que ciência é evolução. E o nosso papel aqui no canal é te manter atualizado. E provavelmente você já ouviu esse clássico de que acima de um limite, que é considerado cerca de 25 gramas de proteína, o nosso corpo não consegue absorver. Não é que o nosso corpo não consegue absorver, mas ele não consegue usar essa proteína para síntese proteica e ela acaba virando gordura. Assim, a proteína deveria ser espaçada, o seu consumo, né, para otimizar uma síntese proteica muscular e de outras proteínas no nosso corpo. Combinado esse limite de síntese com alguma recomendação para quantidades que podem ser relativamente altas de proteína, principalmente para atleta e para idoso, que são pessoas que precisam consumir 1,6 gramas por quilo por dia para ganhar massa muscular, o consumo total se torna algo árduo, já que você teria que limitar a 25 gramas por ingesta. E aí, por exemplo, você vê alguém que está treinando tendo que consumir proteína no café da manhã, lanchinho da manhã, almoço, lanchinho da tarde, jantar, várias doses de proteína ao longo do dia para atingir a famosa meta de 1,6 gramas por quilo por dia. Sai esse novo estudo que foi publicado em dezembro pela Cell Reports Medicine, que desafia esse conceito e pode perturbar a forma com que a gente pensa o nosso consumo de proteína. Os autores levantaram um ceticismo sobre esse limite de síntese proteica, basicamente considerando o que funciona para outras espécies. Alguns animais que na natureza consomem grandes quantidades de alimento com uma frequência muito pequena. E eles pensaram nas cobras. As cobras chegam a consumir mais de 25% do seu próprio peso, da sua massa corporal, numa única refeição. E aí ela passa dias, cerca de 10 dias, só digerindo e fazendo síntese proteica de uma única refeição. Então, pensando nesse critério de cobra e também outros animais como os ursos, etc., os pesquisadores resolveram testar esse limite que estava lá meio em dogma e em estudos anteriores que tinham testado 25 versus 45 gramas de proteína e tinham testado a síntese proteica em até 6 horas. O que eles pensaram é que talvez 45 gramas não fosse quantidade suficiente e 6 horas não fosse tempo suficiente para chegar nos limites do nosso corpo, já que, por exemplo, a cobra consegue passar 10 dias fazendo síntese proteica com uma única ingesta. Vamos entender então exatamente como foi feito esse estudo, que é bonitinho. Os pesquisadores queriam testar a hipótese de que o nosso corpo consegue fazer mais síntese muscular com uma ingesta grandona de proteína. Eles pegaram os voluntários simpáticos que toparam entrar nesse estudo, botaram os caras para fazer um treinamento de força, porque eles começaram com 65% da capacidade máxima, né, do peso máximo, e foram aumentando, chegando a 80%, e aí com 80% eles fizeram repetições até a fadiga. Além disso, eles receberam um forte incentivo verbal para eliminar barreiras de fadiga. E esses 36 voluntários receberam 3 condições proteicas diferentes. Então, um grupo recebeu placebo, outro grupo recebeu 25 gramas de proteína do leite e o outro grupo recebeu 100 gramas de proteína do leite. Essa proteína do leite era derivada de vacas holandesas em lactação e foi infundido com marcadores isotópicos para rastreamento. Isso é muito legal. Eles conseguiam identificar no corpo dos voluntários a presença de cada um desses aminoácidos e para onde eles estavam indo e fazendo o quê. Além disso, os cientistas coletaram 13 amostras de sangue em 12 horas e fizeram 4 biópsias musculares. Santos voluntários, né, que se propuseram a tudo isso.
ciência. Aqui está então o resultado do milhão. A resposta anabólica do nosso corpo, ou seja, a capacidade de produção de proteína dentro do nosso corpo, depois da ingesta de proteína, não tem limite superior aparente em magnitude e duração em humanos. A dose de 100 gramas de proteína resultou numa maior disponibilidade de aminoácido e numa maior síntese de proteína muscular, 30% maior em 12 horas de teste, quando comparado com 25 gramas de proteína. A chave metodológica do estudo foram as 12 horas, que permitiram que os pesquisadores observassem respostas a longo prazo. Olha que interessante. As respostas anabólicas, ou seja, a produção de proteína nas primeiras 4 horas, foi 20% maior em quem recebeu 100 gramas de proteína versus 25. Mas entre 4 a 12 horas, essa produção foi 40% maior nos voluntários que receberam 100 gramas versus 25 gramas. Quando você toma aquele seu... Para quem não entendeu, esse tipo de argumento aqui produzido por esse estudo fortalece muito a filosofia do jejum intermitente, né? E a dieta do guerreiro. O shake de whey, nas primeiras 4 horas o corpo produz sim músculo. Mas se você caprichar na dose, dobrar a dose, essa produção vai ser ainda maior, principalmente depois de 4 a 12 horas da ingesta. Agora uma coisa interessante. Falei que os aminoácidos, né, que foram quebrados na ingesta da proteína, que foram absorvidos, mas que não eram usados na síntese proteica, na síntese de músculo, virariam gordura? Iam te engordar? A próxima descoberta do estudo foi centrada nessa questão, que eles chamam de oxidação de aminoácido, que é um nome chique para transformação deles em gordura. Quando a gente come proteína, então, tem 2 caminhos distintos para os aminoácidos. O primeiro é que eles são incorporados nos tecidos. Eles viram proteína do nosso corpo. E o número 2, quando tem demais, eles são catabolizados, eles são oxidados, e aí eles viram gordura. Você pode... Não, o que ela falou que não tem nada a ver. Oxidação de proteína é a utilização de proteína para fonte de energia. Agora, para você fazer a proteína, o que ela pode fazer é um processo que chama gliconeogênese, né? Que é quando ela perde o nitrato dela, ela perde o nitrogênio, e aí ela meio que vira, entre 200 aspas, um carboidrato. E aí seu corpo consegue utilizar ele como fonte de energia. A oxidação de proteína não é converter proteína em gordura, não. Me desculpa aí, tá, moça? Pode engordar, sim, se você tem um excesso de proteína. O que esse estudo... Então como é que a proteína pode virar gordura? Se você estiver comendo proteína tão em excesso assim, e for tão sedentário assim, por exemplo, o tio do churrasco, tá? Mostrou é que não houve um aumento desproporcional nessa oxidação de aminoácido em níveis mais elevados no grupo de 100 gramas em comparação aos 25. Lembrando que os atletas, os voluntários, tinham feito um treinamento de força antes, hein, gente? Provavelmente esse resultado seria diferente se eles estivessem deitados no sofá. Os autores concluíram o artigo com uma declaração bem ambiciosa. As diretrizes dietéticas, tanto na saúde como na doença, normalmente recomendam uma distribuição igual das necessidades diárias de proteína nas refeições principais para apoiar o anabolismo muscular. Isso aqui que ela falou é verdade, tá? Isso aqui é o conhecimento mainstream, difundido até mesmo na bolha maromba, tá? Disseram eles. E aí continua. Essas recomendações baseiam-se inteiramente na crença de que resposta sintética da proteína muscular à ingestão de um único bolo de proteína tem um limite máximo e é de curta duração. As descobertas apoiam uma maior flexibilidade nos padrões de alimentação para melhorar o anabolismo muscular. Ou seja, implicações do estudo que são muito legais. Mas vamos encerrar aqui com uma citação final sobre a importância dessas descobertas para a nossa vida. E aí os autores falam especificamente que eles mostram que a ingestão de uma única grande quantidade de proteína é seguida de uma resposta anabólica prolongada, o que evitaria a necessidade de consumir outras refeições ricas em proteína em estreita proximidade temporal. Isso aqui que ela falou faz muito sentido. Isso nos libertaria algumas vezes para, por exemplo, dobrar a quantidade de proteína numa refeição num dia e passar as outras refeições sem ter que se preocupar com isso. Ou fazer outras refeições se for o caso. Ou talvez não. E por que eu digo talvez não? Porque esta é uma primeira publicação mostrando esta grande mudança. Pode e provavelmente faz muito sentido porque é um estudo bem desenhado. Mas sempre que a gente tem uma mudança importante na ciência, a gente precisa de algo que faz parte da evolução científica, que é reprodutibilidade. A gente espera novos artigos trazendo resultados semelhantes desde que usem metodologias semelhantes, mas provando que, de fato, esta é uma hipótese que tem uma comprovação robusta. Vamos aguardar porque imagino que é isso que vai acontecer. Além disso, tem várias perguntas ainda sem resposta que vão ser respondidas em outros artigos. Por exemplo, se faz diferença ser proteína do leite ou outras fontes de proteína. Como é que funcionaria 100 gramas de proteína comparado com doses de 30, 30, 30, 25, 25, 25, 25, então doses separadas por um intervalo de tempo. Quais seriam os... Esse questionamento que ela falou que é importante também. Qual diferença faria se fracionasse? Usando a minha lógica,
Com relação ao anabolismo, na minha cabeça não mudaria porra nenhuma. Mas tá aqui, gostei do vídeo dela, tá? Foi bem didático, bem fácil de entender. Então acredito que você que está assistindo aí entendeu bem, ainda mais com as minhas considerações. Mas agora eu quero falar uma coisa, tá? Igual eu falei já, o estudo tá aqui. Aqui tá o vídeo meu que eu falei com vocês. Ó, olha o que eu coloco aqui na base se você quer subir ou descer peso. Saldo calórico. Logo após bater proteína. Eu não falo aqui em divisão de proteína igualzinha e não sei o que. Tá ligado? O que eu coloco como menos relevante, eu faço isso há muito tempo, é o Nutrition Time, que é o quê? O modo como você divide cada macronutriente em cada refeição, tá bom? Isso aqui é o que é menos importante nesses anos que eu passei estudando aqui, então esse estudo não mudou em nada o que eu sempre defendi. Então isso é um motivo para eu sentir um pouquinho de orgulho, né? Afinal, então eu não tava falando bosta. Mas esse vídeo aqui também, cara, eu vou deixar até o link na descrição, se vocês quiserem assistir. Esse vídeo aqui é muito útil, cara, para você aprender a fazer dieta no sentido de se tornar um pouco mais consciente, tá? E agora eu vou explicar por que eu acho, né, que... vou até dar o like aqui no vídeo, né, pô? Vou explicar por que eu acho importante a divisão de proteínas, mesmo assim com esse estudo apontando que para a síntese proteica não faz diferença. Pelo contrário, tem até um bônus, né? Mas o meu ponto é o seguinte, cara, você dividir proteínas nas refeições é muito importante quando você está em déficit calórico, é isso mesmo. Então, por quê? Porque a proteína, lembra que eu falei aqui que ela é, dos macronutrientes, ela é o mais termogênico que existe, ou seja, ela é o que mais gasta energia para ser digerido. Então, você ter proteína em todas as refeições vai te deixar mais saciado. Quando você está numa fase em que você deseja emagrecer, ou seja, você quer enganar o seu corpo, deixar você com a sensação de nutrido por mais tempo, é importante sim você usar proteína em todas as refeições. Entendeu? Então eu acho que eu consegui abordar tudo aqui, deixa sua opinião, tá? Aqui nos comentários, é muito importante.